Gente, boa noite. Desculpa, não estou atrasada, tá bom? Estou com a galera aqui no YouTube e no chat do Zoom, só que meu celular simplesmente decidiu fazer uma atualização repentina, assim, conta própria, entendeu? Que ele tem vida própria, ele não pede satisfação, não pergunta se pode, ele simplesmente desliga na hora da live, tá? Mas relaxa, tudo coopera para o nosso bem. Estou aqui com a minha galera conversando sobre o tema de hoje, que é o seguinte. Nós estamos falando sobre solidão e nós estamos falando sobre o medo de ficar sozinho. A gente está falando sobre o que será que eu sou capaz, que eu tenho coragem de fazer com a minha vida, com os meus sonhos, com os meus projetos, com o meu trabalho, com o meu bem-estar, com a minha paz de espírito. Onde que eu sou capaz de me enfiar por conta do medo de ficar sozinha? E aí eu contei pro pessoal aqui que a minha avó tinha pavor de barata, né? E se a minha avó visse uma barata, ela simplesmente ia sair correndo do jeito que ela tivesse, com o saiotinho dela, com a calçola na mão, entendeu? Do jeito que ela tivesse, a velhinha ia sair correndo. Ia passar por cima do pudor, da vergonha, que ninguém podia ver ela pelada, não podia, só podia ver a batatinha da perninha dela, assim, bem gordinha, branquinha. Não podia ver mais nada dela. Então, assim, se a minha avó se deparasse com aquilo, que era o motivo do pavor dela, do pânico dela, o que acontecia? Não tinha mais filtro. Saía correndo, do jeito que tivesse. Tinha calcinha e... Por quê? Porque ela tinha uma reação, ela tinha uma reação tão instintiva, era um desespero tão grande, que o que ela fazia? Se livrar daquilo, estar longe daquilo, era o mais importante para ela naquele momento. Todo o resto era secundário, tá? E aí eu falei, pessoal, vamos pegar esta metáfora e vamos trazer isso para nossa vida. Vamos ver em que posição a gente está se colocando quando a gente se depara com o bichinho da solidão na parede. A baratinha lá pretinha, tá lá, solidão, você vai morrer sozinha, ninguém vai te querer. Você, minha filha, com esse seu gênio, com esse seu jeito, com essa sua cara que você tem de louca, esse cabelo que você pinta de ruiva e vermelho, ninguém vai te querer, que você é esquisita. Sabe? Que essas coisas que você acredita, essas meninas que você vê de quarta-feira, live das amigas, isso é estranho. Ninguém vai te querer com essas suas manias de fazer open, comprar livro, entendeu? Quer viver bem, isso é esquisita, tá? Você devia estar no bonde, sendo louca, igual você sempre foi achando normal ser louca, tá? Então, onde será que a gente tá se colocando por conta dessas ideias que a gente carrega desde sempre? O tanto que você ouviu falar na sua vida, o tanto que, sei lá, sua mãe falou, que seu pai falou, que você ficava se comparando, sabe? Mas aquela amiga tem isso, mas aquela é assim, mas aquela... Ai, mas eu não... né? Como que vai ser? Eu vou viver sozinha, ninguém vai me querer. Ah, eu não sou legal o bastante, meus amigos vão me deixar, meu parceiro vai me deixar, minha família e tal. Então, o ponto pra nós é... onde que eu me coloco quando eu me deparo com a baratinha da solidão? Ela tá lá na parede. Porque a minha cabeça cria essa ideia e me faz enxergar aquele trocinho lá. Olha, você vai acabar sozinha. Você não vai dar bom com ninguém, não. Você vai ser deixada. Você vai, olha, presta atenção. Entendeu? Se você não for tapetinho dos outros, se você não aceitar tudo que as pessoas querem do jeito que elas querem, não sei, você vai acabar sozinha. Olha, se você não for combativa, guerreira e o tempo todo brigar com as garras afiadas em cima do povo, olha, você vai acabar sozinha. Você tem que lutar pelo que você quer, assim, guerreando desse jeito. Não sei, não. Então, pensa aí. Tá? Com a sua cabecinha abençoada. Quando você se depara com essa ideia da solidão, de estar sozinha, ou quando você se vê sozinha na sua casa, ou sozinha no final de semana, sozinha na sua vida, obviamente tendo opções, porque você tem opção, né, de sair, de fazer alguma coisa, nem que seja descer no hall do prédio, conversar com o porteiro. Você tem a opção de estar se relacionando com alguém de alguma forma. Vai na academia, vai, sei lá, na rua andar, enfim. Mas quando você se pega naquilo que você julga e classifica solidão, de repente pra você é o momento que você chega do trabalho, você queria ter alguém pra bater papo. De repente pra você é o momento que você vai dormir, você queria um pezinho ali pra você roçar o pezinho com o pezinho, entendeu? De repente pra você é quando você vai viajar, o momento da sua viagem. Às
às vezes, você nem está sozinho. Às vezes tem um monte de gente perto, mas a sua sensação é de estar só, desamparada, abandonada. Então, observa se, no momento em que você está vivendo hoje, alguma coisa assim acontece. Paula, eu vivo rodeado de pessoas, mas eu me sinto só. Paula, eu vivo sozinha, me enclausurei na minha vida, entendeu? Não tenho mais uma vida social, minha vida, eu sinto que eu tô sozinha. Ah, meu ponto é relacionamento afetivo. Compartilha aí comigo pra eu saber o que vocês estão passando, o que vocês estão vivendo. Se é de fato uma coisa assim, eu não tenho ninguém afetivamente falando. O meu ponto é com os meus amigos, eu realmente tô afastada, não tenho vida social. O meu medo da solidão é de parar de trabalhar e não ter mais contato com ninguém. Como é que é esse medo que aparece pra você da solidão? De estar sozinho? Como é que é isso? Esse medo. Como que é? Pensa aí. O que é a sua baratinha na parede? O que é a sua baratinha na parede? Que faz com que você saia enlouquecida daquela posição que você jurou lá no ano novo. Você pulou 28 ondas porque 7 não tava rolando. Você quis dar uma mudada esse ano para ver se vai. Pôs a roupa de outra cor, procurou um neon que tá na moda pra ver se clareia. Lá no céu alguém te vê e faz alguma coisa, porque você tava no tradicional, não tão me vendo. Vou pôr um holofote pra ver se o anjo, né? Ver se ele me enxerga aqui. Você fez todo o movimento. Barquinho pra Iemanjá, filha, imagina, você mandava um desse tamanho, comprou um de 3 metros. Pra ver se vai. Se não devolve as oferendas. Rezou, reza, 18 vezes por dia na reza. Terço. Tudo, você fez lá. Mas aí, você prometeu que você ia se posicionar daquele jeito. Quando você olha a barata, é aquele desespero. Você esquece tudo que você se comprometeu. Te dá um pane, desliga uma chave dentro de você. E aí vai tudo por terra. Aquelas programações em relação ao trabalho, aqueles projetos em relação a isso, aquilo, toda sua... Parece que cega. E você só vê aquele troço na sua frente. E você começa a se colocar numa posição terrível. Terrível. Por conta desse medo de ficar sozinha. A amiga falando aqui, eu tenho medo de ficar sozinha porque eu não vou ter ninguém para me apoiar e concordar comigo. Olha a necessidade de estar certa ali, né? Que a sua verdade, ela seja... apoiada por alguém, né? É uma dor. Uma dor que essa pessoa carrega. A Josi aqui falando, né? A Adri tá falando, eu tô sozinha há 24 anos e a minha solidão é só medo de ficar sem grana e depender de alguém. Eu adoro eu mesma, olha lá, o medo. Né? Tá tudo bem eu tá sozinha, mas que medo se eu não conseguir me prover. E aí, se eu tivesse alguém, essa pessoa podia dar um socorro. Então, é o medo de não ter um socorro, e é no caso dela que ligava a financeira. Então, assim, pra onde você vai? Você tá super programada, alinhada, você, né, sentou, fez aquele chá, aquele cafezão, tal, botou suas metas, falou, bom, a coisa vai nesse ritmo aqui. Vou caminhar dessa forma. Mas aí, minha filha, quando você vê a baratinha ali da história da solidão, e se eu ficar sozinha? Ou estou sozinha? Aí você continua a frase assim. Então, eu vou ter que começar a... E aí você começa. O que você começa a fazer? Aonde você se enfia por conta desse medo? Para que eu não fique sozinha, eu tenho tolerado determinadas coisas que não fazem sentido para mim, suportado isso e aquilo, aguentado isso e aquilo que não faz sentido para mim, com medo de ficar sozinha. Eu tenho enchido o saco dos outros, porque eu fico em cima, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Então eu crio casos e situações para me sentir importante, útil ou pertencente, porque eu tenho medo de ficar sozinha. O que você tá criando? O que você tá criando? Você começa a aceitar situações no seu trabalho
Você começa, às vezes, a querer se relacionar com pessoas que você considera menor do que você, porque você sente que você tem uma utilidade ali, então ali você não vai ser abandonada. Ou você acaba se tornando acuidada por alguém que tem o padrão e a necessidade de cuidar do outro, para se sentir útil, importante, você se coloca de bebezão. E aí você não prospera, você não desenrola sua vida, você não alcança sua liberdade. Porque você se põe na posição do quê? Bom, ele tá procurando alguém pra cuidar. Esse ele, qualquer pessoa, tá? Um chefe, um amigo, um companheiro. Então eu vou ser esse bebezão aqui. Não vou pôr a minha perninha no chão, vou andar no colo. Por quê? Ele me pega no colo, eu tô no colo dele, sozinho eu não fico. Certo? Então, onde você se põe? Pensa aí um pouquinho. Qual que é a sua reação instintiva? Quando você começa a pensar, lascou. Ou às vezes você nem pensa, tá? É só um automático. Porque quando você vê a barata ali, você não pensa o que você vai fazer. Você só faz. Depois você fala, meu Deus, que loucura, gente. Vi a barata ali, nem... Olha o que eu fiz, né? Que loucura. Quase caí da sacada na hora que fui correr, porque medo da barata. Barata quer te matar, mas tu ia quase cair. Então, olha que insano. Eu tenho medo de um troço, mas a minha atitude, a minha ação me leva mais perto do perigo do que aquele perigo que eu tô dizendo pra mim que a coisa tem. Tá entendendo? Então, onde você se coloca por conta desse medo? De ficar sozinho. De estar sozinho. Veja aí. Como que tem sido isso pra você? E aí, quais são as ações que você acaba... Quais são as ações e reações e que movimento que acaba acontecendo por causa dessa posição que você assumiu. Sabe? Sempre quando a gente conversa aqui, é legal que a gente tenha em mente uma moeda, tá? Em todas as nossas conversas, eu quero que vocês sempre visualizem uma moedinha. A moeda, ela tem dois lados. Então, quando nós estivermos conversando de um lado da moeda, a gente não está excluindo o outro lado. Ele está lá. A gente pode não estar falando dele naquele momento. Mas o fato da gente colocar luz em um lado da moeda não quer dizer que o outro deve ser desprezado. Então, por exemplo, se eu tô falando para você que o seu medo da solidão, por exemplo, faz com que você faça coisas que você não quer, faz com que você aceite situações que você não quer, eu também quero dizer o contrário disso, que é o outro ladinho da moeda. Se você só aceita e admite se for do seu jeito, se você só quer permanecer, ou se você só se relaciona se as coisas forem exatamente como você acha que é certo. Então, o outro lado da moeda, ele também precisa ser observado, certo? Quando eu dou um exemplo para vocês de um lado, eu não quero que vocês ignorem o outro. Porque talvez você, quando eu falo isso, você talvez pense assim, então eu tô super certa. Porque a Paula falou que a gente não tem que aceitar nada que a gente quer. Eu nunca aceito nada que eu quero. Olha, se você for se relacionar com uma pessoa, se você for se relacionar no trabalho, se você for se relacionar num condomínio, em qualquer lugar, você vai precisar saber ceder em alguns momentos. E você vai precisar saber se relacionar com situações que você não gosta ou não aceita. Muitas vezes você vai precisar. Eu acho um absurdo ter um monte de lugar na rua com proibido de estacionar. Se é uma calçada guia alta e eu tenho que pagar um zona azul. Eu posso achar um absurdo? Posso. Mas se eu parar o carro lá, eu vou ser multada. E eu vou pagar o preço disso. Porque a minha revolta contra aquilo não muda a regra. Sim ou não? Não muda a regra. E eu vou arcar com as consequências daquilo, certo? Beleza. Assim funciona na nossa vida. Se eu aceitar coisas que eu considero indignas, num nível hard, por medo de ficar sozinha, por medo de perder o trabalho, por medo de não ter os meus amigos,
Se eu começar a me submeter a viver numa coisa que me sufoca, que me enclausura, que me mata, por medo de ficar sozinha, eu vou me matar por dentro. E aí eu vou ser uma morta-viva na presença de alguém. Quando eu me torno uma morta-viva, se aquela pessoa tá ou não tá, já não vai mais fazer diferença. Porque eu já não estou ali. É onde a gente vê os quadros mais gritantes de depressão. É a desconexão profunda e absoluta de você com você. É você morto. O pico de ansiedade é a mesma coisa. É uma desconexão de você com você mesmo. Por quê? Porque você nunca fica no momento presente. Porque você não existe mais. Você não existe mais para você. Então você não consegue parar e estar com você. Você precisa estar ligando para alguém o tempo inteiro. Você precisa estar falando com alguém. Você precisa estar assistindo alguma coisa. Você precisa estar fazendo alguma coisa. Você não consegue simplesmente estar. Você não consegue simplesmente sentar na praia e estar ali. Sem um telefone, sem estar ligando para alguém, sem estar sabendo das coisas ou perguntando o tempo inteiro. Você não consegue estar com você. Porque quando você começa a olhar para esse seu eu, para esse seu você, tá lá um vazio, não tem nada. Porque não tem uma vida acontecendo por mim e para mim. Tem uma vida feita pro outro me aceitar. Tem uma vida feita pro outro ficar. Então, se eu quero que você fica, ou eu me oprimo, me diminuo para me encaixar naquilo que você quer, ou eu cresço, fico maior que você, te assombro, te chantageio. Chantageio que se fala? Cadê minha professora de português? Silene! Acho que é assim, né? Chantageio? Chantageio? Como que é, Silene? Escreve, filha. Chantageio, chantagio. Gil, te chantagio. Tá? Vem falar que eu não sei falar não, que eu tenho aqui uma coach ao vivo, só pra mim. Desculpa, sou chique. A pessoa vai te chantagear, a pessoa vai tentar te subjugar com uma força que ela tenha. Uma autoridade religiosa, uma autoridade em casa, um pai, uma mãe, uma autoridade, um vô, uma avó, uma autoridade no trabalho, seu chefe. Então eu me elevo e te oprimo para tentar te manter perto, ou eu me diminuo, me encaixo naquilo que eu acho que você espera de mim. E aí, quando isso acontece, para que eu permaneça, eu acabei comigo. Porque eu estou vestindo uma roupa, tanto para maior quanto para menor, que não sou eu. Não tem a ver comigo. Não é a minha roupinha à vontade gostosinha. É a roupa do medo. Eu tenho medo, então eu quero que você fique. E eu vou fazer o que for preciso para você ficar. Ou para mais, ou para menos. E quanto mais eu me ponho nessa posição, mais eu me afasto de mim. Porque eu tenho que estar o tempo todo me preocupando em vestir essa roupa. Para que você não me deixe. Para que você me ame, me enxergue, não me substitua. Entendeu? E aí eu vou usar todos os argumentos possíveis para fazer isso com você. Tanto para baixo quanto para cima. Tanto para baixo, me vitimizando, me diminuindo, me colocando ali de pequena, etc. Fazendo aquele trololó. Quanto para cima. Crescendo e dizendo, olha, você precisa de mim, hein? Isso não se faz. A hora que você perder, aí você vai ver o que é bom e tal. Por quê? Porque eu não quero que você vá. Eu sei que vocês nunca fizeram isso, né? Eu converso aqui com pessoas extremamente, assim, evoluídas, né? Lógico, jamais. Mas a gente comenta, né? Vai que, né? Você manda pra aquela amiga possuída, né? Pra sua mãe, pra sua sogra. Você manda pro pai. Enfim, não é pra vocês. Vocês sabem que eu converso com vocês pra vocês mandar pros outros, né? Não é pra vocês. Eu tenho certeza que você tá pensando, menina, como eu queria que a fulana ouvisse essa live. Não é pra nós. É pra alguém que a gente vai mandar, tá? Mas enfim, né? Fazer o quê? A gente faz essa boa ação, essa caridade, que a gente é do bem, né? Namastê. Então, o
que você tá fazendo? Qual dinâmica você tá aplicando na sua vida? O que você tá aprontando com você? Que você tá jogando tudo que é de interesse genuíno e verdadeiro seu no lixo e tá se enfiando numa roupagem, tentando espremer alguém pra essa pessoa ficar, sabe? Tentando, você vai ficar aqui de qualquer jeito. Ou o contrário, se espremendo de outro lado. Pra ninguém te deixar. Pra você permanecer na vida das pessoas. Gente, isso é tão sério. E cômico, né? Ao mesmo tempo. Porque se você parar pra pensar, é uma comédia o que a gente faz. Uma comédia. Olha, se você tem medo de ficar sozinho, vamos conversar assim agora, ó. Tá, beleza, Paula, tô entendendo que vai ter uma dinâmica, que quando eu penso nessa solidão, em estar só, por N motivos, em N áreas da minha vida, me dá um determinado pavor, e eu assumo uma postura de ação e reação que não tá legal pra mim, tá? O que eu faço com isso? Porque é um troço involuntário. É uma coisa que eu simplesmente faço. E quando eu vejo, tá lá. Deixa eu falar um primeiro ponto com vocês. Lembra que a gente já conversou em outras aulas que a vida é tão perfeita que ela permite que a gente viva algumas situações. Modo de falar, tá? A vida perfeita, que vocês sabem que a gente que tá o tempo todo enviando uma informação e colhendo fruto daquilo que a gente planta, emocionalmente falando, 24 horas por dia. Mas assim, vamos falar dessa forma, pra ficar claro, vai. Então, a vida, ela permite que a gente viva determinadas situações para que a gente consiga liberar pessoas, principalmente pai e mãe. E para que através dessa liberação a gente se cure e aí alcance tanto aquela questão específica de desconforto momentâneo, como toda a nossa história. Vou trazer um exemplo para deixar claro isso aqui. Eu acabei de fazer um atendimento, agora acabei. E o ponto dessa pessoa era assim: Paula, eu sou uma pessoa que estudei muito na minha vida, eu sou uma pessoa extremamente responsável, dedicada. Todos os lugares que eu entro, eu sou promovida, eu cresço rápido, eu já fui supervisora tal, eu já fui gerente tal, e nos melhores lugares. E o que acontece comigo? Padrão em todos os trabalhos. Eu crio uma divergência com a minha chefia, quando eles entram numa postura de me questionar, eu entro num embate com eles, tão grave que eu sou demitida. E isso vem se repetindo ao longo dos anos e eu venho perdendo oportunidades incríveis na minha vida por conta disso. Ela falou, eu fiz open e de uns tempos pra cá, isso tá ficando tão claro pra mim, tá ficando tão assim, que eu já consigo observar, me perceber, entender o que tá acontecendo e compreender o meu movimento involuntário. E tô me libertando de várias questões, de vários aspectos. Eu era extremamente mais nervosa, extremamente mais estourada, mais isso, mais aquilo, etc. Tá. Aí, um beijo, Eli. Chamei o Patu. Aí, o que acontece? Vamos dar uma olhada para isso. Por quê? Estou no trabalho, feliz da vida, amo minha equipe, bem remunerada, perto de casa, tipo, tudo de bom. Eu sei que eu estou fazendo merda, que eu vou ser demitida e eu continuo fazendo. E aí? O que tá acontecendo? Tô consciente, sei o que não deveria fazer, sei o que tá rolando, tô lúcida ali naquele momento da minha explosão interna, isso hoje, né? Antes não era assim. Mas eu acho que eu tenho que fazer isso, mesmo jogando tudo pro ar. Mesmo jogando tudo pro ar.
Vamos investigar, tá? Os teus sentimentos, a tua história e blá, blá, blá. Vamos deixar essas emoções aflorarem e vamos seguir o caminho das emoções. Sabe o que a gente descobriu na vida dessa mulher? Olha que loucura. Ela disse assim: eu não perdoo a minha mãe. Não entendo, não perdoo? Tá. O que sua mãe fez? A minha mãe, ela teve vários problemas com meu pai. Vários. Meu pai traiu muito a minha mãe, meu pai foi preso, meu pai prometia as coisas com ela, não cumpria, minha mãe era uma puta mulher, saiu de madrugada pra trabalhar, pra criar os filhos, fez tudo por nós, e o meu pai nunca honrou o que prometia, minha mãe sofreu uma vida inteira, e num dado momento ela decidiu separar do meu pai, e num dado momento ela começou a usar drogas, e num dado momento meu pai tirou as crianças dela, inclusive eu, e a gente sofreu muito, e eu sofria muito por ver os meus irmãos abandonados. Eu sofria muito por ver os meus irmãos abandonados assim, sem a minha mãe, né? O pai cuidava. Tá. Eu falei pra ela assim: entra nos seus empregos, imagina todas as portinhas dos lugares que você trabalhou. Coloca toda a sua equipe na sua frente, todos os seus subordinados. Como é que o que seus subordinados representavam pra vocês? Para você? Ah, como se fossem meus filhos. Alguém por quem eu lutava, por quem eu batalhava, etc. Falei, legal. Todas as vezes que você deixa esse seu impulso falar mais alto do que você, mete o pé pelas mãos, faz o que você faz com a sua chefia, o que você causa? Você não causa um divórcio entre você e a empresa? Não é isso que a sua mãe fez e que você condenou tanto? É. E mais, você vai embora. E quem cuida dos seus filhos? Quem fica lá. Que você considera louco, errado, que são chefes. Arrogantes. Você larga os seus filhos na mão deles. Agora vamos olhar o que a tua mãe fez que te revoltou tanto. Tá? O que a tua mãe fez que te revoltou tanto? Bom, a tua mãe lutou uma vida inteira, muitos anos, pra ficar bem com o seu pai. Sua mãe teve paciência, resiliência, tudo que você não tem. A sua mãe se relacionava e tinha na relação dela traição, prisão, falta de dinheiro. Na sua relação com o trabalho você tem boa remuneração, relações harmoniosas, é tudo que você sonhou. Mesmo assim, você manda merda e larga tudo. Olha como a vida é perfeita. Para que ela entendesse o impulso da mãe pelo que fez, a separação, usar drogas, para que ela conseguisse entender como que um indivíduo, entre aspas, abandona o que mais ama. Olha o que ela está vivendo na vida dela. Ela precisou passar na pele, num outro contexto, numa outra situação, mas a historinha de fundo é a mesma. Sim ou não? É. Aquilo que ela não conseguia digerir, não conseguia entender, que ela achava um horror, um absurdo, como é que pode a minha mãe ter feito isso, ela não pensou na gente, ela foi lá e viu que ela estava fazendo pior. E por mais que ela tivesse amor pela equipe dela, amor pelo trabalho dela, amor pelo dinheiro que ela recebia, ela botava tudo a perder. Foi a única forma dela compreender que, por mais que a mãe amasse a ela e os irmãos, por mais que a mãe amasse aquela família, por mais que a mãe amasse aquele homem, ela precisou dar um basta. Porque ela já estava no limite dela. E aí quando ela se viu sem tudo aquilo, ela entrou em desespero e acabou se enfiando nas drogas. E qual é o maior medo da minha cliente? Ficar sem trabalho. Porque ela troca um pelo outro. Mas e se não tiver mais? Ou inconsciente lá, ó. Será que se não tiver mais, eu vou ficar como a minha mãe? Só que ela nem se deu conta de que nessas
idas e vindas, ela já está agindo tal como a mãe. Então, aquilo que a gente está vivendo hoje, o lugar que você está se enfiando, essa trolha toda que você está causando na sua vidinha, não é à toa. Não é para te acabar, não é para te abrir, sabe, uma vala e te enfiar lá. Não é para isso, não. É para você despertar. É para você liberar alguém. Para você liberar alguma coisa na tua história que tá presa. Alguma coisa na tua história que te corrói, que te machuca, que você não aceita, que você não admite. Não veio para te derrubar. Você acha que o que tá acontecendo com a minha cliente veio para acabar com a vida dela? Veio para ela despertar. Era a única forma dela conseguir se sentir amada pela mãe. Importante, porque ela olha para os funcionários dela e fala: vocês, sem vocês, eu não conseguiria nada. Eu não estaria onde eu estou. Esse reconhecimento genuíno que ela traz no coração, apesar das atitudes incoerentes que ela tem, faz com que ela conceba como é que a mãe conseguia ter tanto amor pelos filhos e ao mesmo tempo ter feito o que ela fez. Então, assim, para que você receba no seu coração a sensação de se sentir amada, vista, pertencente, adequada, essencial, única e exclusiva, você está passando pelo que você está passando. E quanto mais resistência você colocar em não querer liberar as pessoas, entender as pessoas, mais você vai patinar nessa situação que você não aguenta mais viver. Que no caso, hoje, estamos falando da solidão. Mas eu posso trocar a baratinha de cor ali, botar uma marronzinha e falar que é dinheiro. Posso botar uma ali craqueladinha e falar que é a sua saúde. Posso botar uma esverdeadinha e falar que é a sua vida sexual. E o conteúdo vai servir para tudo igual. Então, para onde que você se joga quando você vê esse troço na parede que te assusta? Se eu perder isso, se eu ficar sem isso, se eu ficar sozinha, lascou. Como é que tem sido a sua ação e reação em relação a isso? Aí, um pouco mais fundo em relação à minha cliente. O que a gente descobriu que traz clareza para esse comportamento dela no sentido emocional? Porque eu tô falando da sistêmica, tá? Quando eu falei lá da historinha da mãe, eu tô falando da sistêmica, que é o estado que a vida nos coloca para que ela consiga compreender aquela mulher e sentir amada. Depois que ela entendeu isso e consegue se sentir amada aqui no coração, porque ela entendeu, ela não perdoou, ela entendeu. Então a gente busca essa emoção, essa necessidade de sair correndo de um lugar e ir para outro. Aí o que a gente encontra? 2 aninhos de idade, ela tá em casa, acorda, cadê mamãe? Chorando, gritando, queria sair correndo pela porta para encontrar a mãe ou o pai. Outra situação aos 2 aninhos, a mãe sai para trabalhar, ela sai correndo atrás da mãe, se perde e não consegue voltar para casa e quer que alguém socorra, busque, acolha. Outra situação, ela tá na casa da tia, decidiu ir para casa da tia. Perdão, nessa que ela se perde, uma mulher pega ela, leva para casa, dá comidinha, dá brinquedo para ela brincar, tem uma companhia ali para ela, mas ela quer ir embora dali. De qualquer jeito, ela quer ir para casa dela. Aí ela vai pra casa de uma tia, fala: ai tia, hoje eu vou dormir aqui, que legal, tem tanta coisa bacana, é tão legal ficar com você, mas de noite dá pavor, desespero. E o que ela quer? Fugir daquele lugar pra encontrar o pai e a mãe.
Então nós encontramos diversos eventos em que ela tem uma sensação, um sentimento de desespero por estar onde ela está, por mais acolhida, por mais segura, por mais provida que ela esteja, e ela precisa fugir dali para encontrar o quê? Esse pai e essa mãe. E essa é a dinâmica que ela está fazendo. Ela encontra tudo no trabalho de legal, mas em um dado momento ela explode e ela tem uma necessidade de fugir dali. Então veja que são vários pilares. São todos esses pilares, por exemplo, que nós trabalhamos no Open. A gente não trabalha só um aspecto no Open, por isso que eu falo, não existe nenhum curso que você vá fazer, não me importa quem é. Ah, é neurocientista, PhD, não tem, tá? Ah, mas reformado, transtornado, não tem. Você pode caçar aonde você pode comprar todos os cursos de desenvolvimento pessoal, autoajuda que você quiser. Tem muita coisa legal, útil, boa, bem, porque tudo vem do bem maior, né? Vem da onde as coisas? Só tem um criador? Vai vir de onde? Vem tudo dele. E cada indivíduo precisa passar ali por uma... que é o que precisava viver. Agora, você vir me dizer que tem um curso hoje, que nem o Open, tão completo, que te mostra como que você expande a consciência para entender essa conversa. Como você cria uma mente vencedora para parar de sofrer daqui para frente. Como que você aprende a lidar com o sofrimento primário e o sofrimento secundário. Como que você começa a limpar essas emoções todas que você viveu no passado. Como que você se libera dessa questão sistêmica para você se sentir amado. Tudo isso tá dentro do Open. Tipo assim, entrega uma pré-escola para quem tá chegando. Não, é a faculdade mesmo. Tá lá, pronto. Você fica 1 ano de acesso, a galera que eu dei de presente 2 anos, você fica 1 ano aprendendo, você tem um manual para você aprender como é que você funciona, o que você faz com você, claro, para homem, para mulher, para geral. Como é que você funciona e o que você faz com isso. Então assim, se por um acaso você tá me assistindo aqui hoje, se você já é de casa, você já sabe disso, mas se você é novato aqui, seja muito bem-vindo, aproveita. Entra lá no meu site, solta os links aí, Nath. E se inscreve na lista de espera do Open. Não tem curso aberto agora, não vai ter Open agora, tá? Mas, se você tem esse desejo, se você assistiu essa live e você falou, caraca, eu preciso disso, eu preciso dessa consciência, eu preciso entender como é que eu funciono, eu preciso limpar, sabe? Essas coisas todas que estão dentro de mim, para que eu possa viver a minha vida com leveza e alegria. Não é esse o nosso livro? Viva a vida com leveza e alegria. Como? Como que você vai viver? Se você olha lá para sua baratinha, que é o seu ponto, você se enfia em qualquer lugar. Você se embrenha de qualquer forma. Você veste roupagens e tem atitudes que não tem nada a ver com você. Gente, é um troço impressionante. Às vezes você tem vontade de ser uma pessoa divertida, bem-humorada, mas quando você vê, você tá toda travada, encurralada, botando uma banca e sendo monstruosa, modo de falar, tá? Aí você fala, cara, por que eu tô sendo assim? Por que eu não consigo se relaxar e ser leve, legal e tal? Às vezes você é muito leve, muito legal. E na hora que você tem que dar uma prensa, que você tem que falar, não, tudo tem limite, agora não. Você não consegue. E aí, né, preciso nem falar, cagam na tua cabeça. Então assim, cara, tá na hora da gente começar a estudar um pouco como é que a gente funciona, o que tá acontecendo aqui dentro. Quantos anos você estudou no colégio para entender matemática, isso e aquilo? Quantos anos você fez faculdade, pós-graduação? Quanto dinheiro você investiu? Quanta energia você investiu nisso? De repente você tem a oportunidade de ler um livro que transforma, de fazer um curso que transforma. Você fala, ai meu Deus, vou pagar R$5.000 no protocolo da Paula, eu vou pagar R$2.000 no curso da Paula, eu vou pagar R$59,90 no livro da Paula, eu vou gastar 30 minutos do meu dia num vídeo gratuito da Paula. Ai, não dá. Mas você gastou uma vida aprendendo português e matemática. Porque você achou que isso ia te fazer próspero. Você achou que isso ia fazer você ter um relacionamento bacana. Você achou que isso ia fazer você ter uma vida sexual satisfatória. Você achou que isso ia fazer seu coração ficar quentinho e você se sentir feliz. Desculpa, não é. Lembra? 2 lados da moeda. Ai, que legal. Então eu vou parar tudo que eu tô fazendo, só vou fazer o curso da Paula. Eu não tô falando isso. Eu tô te falando que a vida é como uma moeda. E ela tem 2 lados. Sim, é importante que você invista em tudo aquilo que faz parte do mundo humanizado, da matéria.
Mas é infinitamente mais importante que você, que vai se relacionar com essa matéria, saiba quem você é. Saiba como você funciona. Saiba o que tem dentro de você. O que você carrega. O que você precisa acolher. O que você precisa soltar. O que você precisa positivar. O que você tem que negativar. Tá? Então, se você é novato aqui, pode ler aí o comentário de todo mundo que já fez Open. Pode escrever aí quem é meu aluno. Porque, sem brincadeira, você tem 7 dias pra pegar um conteúdo do caramba e falar, isso aqui é louco, não faz sentido pra mim. Não tem nada igual, não tem nada parecido. Ou você muda ou você muda. O mínimo, vamos pensar assim, pior hipótese, tá? Vamos pensar pior hipótese. Pior hipótese, o mínimo que vai acontecer com você, você vai mudar toda a sua forma de pensar e perceber a vida. Isso vai te trazer aqui paz. Isso vai fazer com que você se entenda o seu próximo. Isso vai fazer com que você construa relações mais leves. Isso vai fazer com que você saia de situações que você não aguenta mais. Que você se enfiou ali por um monte de coisa. Isso vai fazer com que você comece a caminhar na direção de situações que você deseja. Tudo dentro de um passo a passo e um processo. Tá? Eu tô falando tudo isso pra vocês aqui só pra mostrar que existe um caminho. Existe um caminho. Nós não estamos perdidos e soltos. Eu lembro quando eu... Nath, bloqueia a Tati ali pra mim. Obrigada. Eu lembro que quando eu tava lá naquela situação que eu comentei com vocês, né? Desempregada, de um emprego top, que eu tinha um salário top, que rompi o relacionamento, que tava em depressão, cheia de dívida e tal. Bem lá atrás. Tinha 28 para 29 anos. Pensando que eu ia ter que vender meu carro, cheia de dívida. Não tinha. Sabe assim, quando você não tem mais expectativa? A ponto da minha mãe falar assim, bom, fome você não vai passar, né? Porque a gente come junto aqui, a casa você tem aí pra morar, que é nossa. Então assim, calma, uma hora você sai dessa situação. Ponto de chegar nesse nível, né? Uma pessoa que ganhava mega bem, que viajava pra tudo que é lugar, que fazia o que queria, que comprava tudo que queria. Nunca pensei em dinheiro. Se você me perguntar, né, até hoje, eu não sei quanto custa as coisas no mercado, eu não olho o preço de nada, nunca olhei. Sempre foquei o quê? Ganhar o dinheiro para ter liberdade para gastar. Ganhar o dinheiro para ficar à vontade, não me restringir de nada, não passar à vontade, etc. Não tô falando que isso é certo, tá? Tô contando meu comportamento. Porque tem um desequilíbrio também. Por conta de muita ausência na infância, descompensei. Não sabia guardar dinheiro, não sabia valorizar em muitos momentos o dinheiro. Então, não estou dizendo para vocês que o meu jeito é certo. Só tô compartilhando como é que era o negócio. E aí, o que acontece, gente? Naquele momento eu comecei a procurar conteúdos, né? Encontrei muita gente na internet. Encontrei muito conteúdo gratuito na internet. Só que eu não encontrava um caminho. Vem cá. Você tem que entender isso aqui assim. Você tem que entender. E muitas coisas que eu encontrava de informação vinham revestidas com as crenças pessoais, religiosas daquela pessoa. Que tratava certo e errado, pecado e bom e justo e injusto, o que é pecado e o que é certo, isso e aquilo. Então, era muito difícil eu conseguir me encaixar dentro de tudo que eu estava conhecendo, porque não era uma informação limpa, onde eu poderia pegar a crença que fazia sentido para mim, mais a ferramenta e me trabalhar. Para cada pessoa que eu via, eu tinha que embarcar naquela crença que ela tinha para conseguir usar uma determinada ferramenta, uma determinada informação. Isso foi me surtando. Porque você ouve o guru indiano lá, aí traz toda aquela... Aí você ouve o pastor, traz todo aquele troço. Aí você ouve não sei mais o que, você ouve o mestre não sei o que, você ouve o fulano que estudou não sei o que. Com toda aquela coisa religiosa e mística por cima da historinha. Então, assim, não tem como a gente se manter da mesma forma quando a gente acessa um conteúdo como esse, que te dá toda a liberdade do mundo para você escolher no que você quer acreditar, na forma que você quer acreditar, o que faz sentido para você, sem que você se sinta pesada, culpada, condenada, julgada, sem que você ache que pela sua forma de perceber ou viver determinadas coisas, você vai ficar sozinha, por exemplo. Isso é ilusão. Isso é só uma crença, como eu acabei de contar da minha cliente.
O valor do Open vai ser em torno disso, 2.200, tá? O nosso último foi um 999, aí pra primeira turma, quem já era reincidente, falei isso pra uma pessoa, ela rachou bem. Quem já é Open, sempre eu dou um descontão, tipo, vai pro valor antigo e tal, mas pra quem é novo aqui, vai ser mais ou menos isso, um 999, 2.200, mais ou menos isso, tá? Sempre tem a promoção do primeiro dia e tal, por isso que eu tô falando. Deixa o nome na lista de espera, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Bota lá, minha filha. Aí chegou na hora, veio uma promoção, tem um bônus. Eu fiz uma Black Friday aqui na última vez. Eu dei um bônus de livro. Enfim, às vezes a gente faz umas coisinhas legais, tá? O livro é lá no site paulagasparini.com.br, beleza? Lá tem o linkzinho do livro. Aí você pode adquirir por lá mesmo, tá? Nath, libera aí as informações pra galerinha. Se tiver o link, manda aí pro pessoal. Vou sempre estar colocando também os links pra vocês no Insta, tá bom? Quem tá me acompanhando aí sempre tem as informações. Bom, falei tudo isso do Open pra explicar isso, que tem um caminho. Então, nessa nossa conversa de hoje, a gente já entendeu que todas as vezes que a gente tem um medo, que a gente tem aquele desespero daquele troço, a gente reage e age de uma forma que muitas vezes joga a gente no chão, faz a gente passar vergonha, faz a gente perder coisas que a gente não queria perder, e faz a gente ganhar coisas que a gente não queria ganhar. Não é isso? Então, assim, por que eu tenho todo esse pavor dessa história de solidão? Esse medo, o que é isso? O que me contaram, o que me falaram, o que eu acreditei? Que se eu for assim, uma mulher independente, então eu não vou ter um cara legal? Ou que se eu sou uma mulher que amo ficar em casa e cuidar da família, eu não vou ter um cara bacana? Ou se eu sou uma pessoa que amo determinadas coisas, sei lá, eu gosto de ter bicho. Ah, meu Deus, você gosta de ter bicho, você não vai ter ninguém. Ou então eu não gosto de bicho, não quero bicho na minha vida. Ah, então você não vai ter ninguém. O que tá enfiado na sua cabeça? Com o que você tá relacionando essa história de que se você tiver isso, você não vai ter ninguém? Fia, olha pro lado. Todas as tampas tem uma panela. Tem gente que você fala, meu Deus do céu. Eu tenho uma amiga que tem gente que fala assim pra mim, só você é amiga dela. Porque ninguém aguenta, só você aguenta. E eu amo de paixão. Amo de paixão. Não troco, não abandono, não lá. Amo. Adoro, tá? Tudo. E quem vê de fora fala, não sei como. Então assim, vai ter aquela pessoa que vai encaixar. Sabe por que vai ter? Vou te falar. Vai ter, porque nesse encaixe vai haver crescimento para vocês dois. E vocês dois, estou dizendo, você é um chefe, você é um namorado, você é uma namorada, não importa. Esse encaixe, ele reflete, ele causa crescimento. Então vai ter, vai rolar. Não se preocupa com isso. Não é porque você é fofo, porque você tem mérito lá, você não, nada disso. É porque toda junção cria uma redenção, um aprendizado. Vai ser com você com bicho de estimação, vai ser com você com seu chefe, vai ser você com amigos, vai ser você com parceiro, tá? Então faz o seguinte, começa a se questionar. Usa essa semana para isso. O que é a minha barata na parede? O que quando eu penso me faz ter reações bizarras? O que quando eu penso me coloca assim em posições que eu falo, cara, por que eu tô fazendo isso comigo, gente? O que eu tô fazendo comigo, gente? E aí você vê, putz, medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar sem um companheiro, medo de me sentir assim, medo de me sentir assado, então eu ajo dessa forma. Ah, Fê Maria, deixa eu olhar pra isso. Começa a conversar com você. Só o fato de você colocar uma luz, porque talvez você nunca teve essa conversa com ninguém, isso estava oculto dentro de você, estava apagado dentro de você, e hoje nesse papo você botou luz. Você vai colocar a sua intenção. Eu quero saber o que está acontecendo comigo. Eu quero entender que troço é esse, por que eu tô fazendo o que tá acontecendo. Olha lá a amiga falando, meu pavor de briga. Então assim, pra ela evitar uma briga, não precisa nem falar, né? Come merda. Daqui. Mas isso é horrível. Melhor do que brigar. Entendeu? Então ela vai aguentar qualquer coisa pra evitar o conflito. E sabe o que a vida vai fazer? Vai botar espinho na bunda. Vai espetar a bundinha dela pra ela aprender a se relacionar com o conflito. Até ela não aguentar mais comer merda, quando chegar aqui, ela fala, não cabe mais. Ah, vou ter que vomitar. Vomita e vai pro conflito.
Estamos aqui para crescer. Estamos aqui para nos desenvolver. Entendeu? Estamos aqui para desenrolar os nossos pontos de maior dificuldade, as nossas questões aí todas. Beleza? Então, reflita, escreva os seus pontos, escreva lá. Nossa, minha questão é essa. E eu percebo que isso acontece quando? Questione-se, levanta o questionamento, questione-se, aprenda. No Open a gente tem, cara, sei lá, acho que mais de 20 formulários, onde a gente vai descobrindo as nossas crenças sobre relacionamento, crenças sobre sexualidade, crenças sobre dinheiro. Um contínuo questionamento coloca luz e traz uma mudança. Então, faça isso por você essa semana. Semana que vem, segunda-feira, às 8, a gente tem live pra geral. O tema vai ser, daquele jeito, tá? Vou estar te esperando. Te agradeço pela sua presença aqui. Obrigada, pessoal do Insta. Eu cheguei atrasadinha por conta do celular, mas estamos junto. Pessoal do YouTube, obrigada. Vocês estão crescendo, né? Nossa comunidadezinha no YouTube tá crescendo pra caramba. Tá vindo uma galera aí, mais de 600 pessoas, 700 no YouTube, top. Então, obrigada a todos que estiveram aqui comigo. E dá aquela curtidinha lá no vídeo da tia, né? No Insta. Dá aquela comentada. Fala pra mim qual é a sua baratinha na parede. Vou botar a perguntinha lá. Responde pra mim. Ninguém vai entender nada, só nós. Conta pra mim qual que é a sua baratinha na parede, tá? E vamos desenrolar isso. Segunda que vem a gente vai conversar mais. Vamos entrar mais a fundo num aspecto que eu acho que é foda pra todo mundo. Que é a culpa. Nós vamos conversar sobre a culpa. Você pode carregar ela consciente ou inconsciente. E ela derruba, tá? Toda sensação de merecimento. Se você carrega uma culpa, você vai devastando a sua vida por achar que você não merece, que você tem que carregar uma cruz pesada, que tudo pra você é difícil. Então, espero você segunda que vem, 8 da noite, tá bom? Beijo. Com Deus, gente. Beijão.